Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cris Dutra da Oficina de Redação para Concursos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma redação do zero. Sabe nada sobre redação, não sabe nem por onde começar, então hoje eu vou te dar um caminho possível e eu tenho certeza que essa aula vai ser muito legal, hein? Pega papel e caneta aí que tem muita dica boa para eu te passar. O que você vai aprender na aula de hoje? A gente vai começar falando sobre a base de toda a redação. Qual é o princípio? Da onde você parte sempre que você vai precisar escrever um texto. Depois, eu vou te mostrar o que você vai fazer antes de escrever, para você se preparar para conseguir, na hora de sentar, para efetivamente fazer a redação, conseguir escrever o texto de maneira tranquila, suave, sem ficar travando e sem perder o maior tempão. Depois disso, eu vou te falar como é que você monta a redação, que parágrafos tem que ter, mais ou menos como é que você estrutura isso. E eu vou te falar ainda o que você faz depois de escrever a sua redação. Por fim, tem um pulo do gato aqui para você ficar atento com relação ao que você precisa fazer se você quiser tirar acima de 80% da nota em todas as redações que você fizer daqui para frente. Então, bora lá. A base de toda a redação é o tema, né? A sua redação, ela sempre precisa ser a respeito do tema. E por mais que isso pareça óbvio, fugir do tema ou tangenciar o tema são os erros que a gente mais vê nas redações que a gente recebe aqui para corrigir, por exemplo. Então, quando é que você foge do tema? A pessoa pediu para você falar sobre os perigos do racismo no Brasil e você fala sobre os perigos da violência contra a mulher. Isso é fugir completamente do tema, ok? Ou então você fala sobre racismo, mas não apresenta os perigos. Quando você faz isso, fala só sobre o assunto e não responde especificamente o que foi perguntado, a gente diz que você está tangenciando o tema, ou seja, você tá falando sobre o que foi pedido, mas não respondendo especificamente o que a banca perguntou. Então, se ela te pede para falar sobre os perigos do racismo no Brasil, ao invés de identificar quais são esses perigos e explicar por que o que você identificou é perigoso e tem a ver e é gerado pelo racismo, você fala que o racismo existe no Brasil desde a época da escravidão, que ele se intensificou ao longo do tempo, que hoje ele é estrutural e que é muito difícil acabar com o racismo e que para acabar com ele é preciso fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, você falou sobre racismo, mas não apresentou os perigos. Isso chama tangenciar o tema. Então aqui já tem o nosso primeiro insight importante para que você anote, para que você tome consciência, ok? Você tem a obrigação de responder especificamente o que o tema te perguntar. Não vale falar sobre o assunto e não responder de forma específica o que o tema te pediu. Quando você tangencia o tema, ou seja, fala sobre o assunto, mas não responde especificamente, você tira alguma nota? Sim, você tira alguma nota, mas é uma nota baixa. E aqui na oficina de redação, a gente não treina os nossos alunos e não incentiva você a buscar a nota baixa. A nossa metodologia é toda criada para que você consiga tirar acima de 80% da nota em todas as discursivas que você fizer, em todas as redações que você fizer. Ok? Então, a gente não trabalha com o mínimo, a gente não trabalha com o mais ou menos. E você que está aqui assistindo esse vídeo, eu espero que você também tenha essa mentalidade de querer entender como escrever redações para tirar acima de 80% da nota e usar a redação como um trampolim de posições no ranking do seu concurso, porque, obviamente, quanto mais próximo das primeiras posições você ficar, mais chances você tem de ser aprovado, de ser nomeado e de viver aí a vida boa dos servidores públicos, beleza? Então aqui a nossa base é entender como a gente constrói uma redação que responda especificamente o que o tema perguntou. Porque se você fizer isso, mesmo que os seus argumentos não sejam os mais maravilhosos da galáxia, você vai conseguir tirar uma excelente nota, porque tecnicamente a sua redação não vai ter erro. Então é isso que a gente ensina aqui nos cursos da oficina de redação. Os links para eles devem inclusive estar aqui na descrição do vídeo e eu sugiro que você dê uma olhada se você ainda estiver perdido para escrever a redação, para interpretar os temas. Mas fica aqui comigo por enquanto que ainda tem muita coisa boa, tá? Se você já teve algum insight interessante,
dá o like aqui pra mim e vai anotando as dicas e no final comenta aqui embaixo quais foram as coisas mais interessantes que você aprendeu ao longo desse vídeo, que eu vou gostar de saber, e aí a gente continua conversando e aprofunda mais o assunto aqui, beleza? Sabendo que a base da sua redação é o tema, que sua obrigação, tá? Não é tipo assim, você pode escolher, não. Você tem a obrigação de responder especificamente o que o tema perguntou. O que você vai fazer antes de escrever a sua redação? Aqui na oficina a gente tem um material chamado Checklist Redação Perfeita, que aprofunda melhor o que eu vou te entregar aqui, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais, eu sugiro que você tenha acesso a esse material. O link dele deve estar aqui na descrição também. Qualquer coisa você chama a gente no WhatsApp. Mas por que eu tô falando isso? Porque existem 2 momentos para você escrever a redação e tem algumas diferenças na ordem, no passo a passo que você segue para fazer a redação, quando você tá em cada um dos momentos. Que momentos são esses, Cristiane? Bom, existe um momento antes da prova, em que você tá treinando para a prova de redação, e aí neste momento você segue uma série de passos, ok? Tem também o momento do dia da prova, em que tem algumas coisas que você não vai poder fazer, como pesquisar sobre o tema, por exemplo. Então, no dia da prova, você tem outra sequência de passos, beleza? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas é importante que você tenha consciência que a forma como você treina a redação é um pouquinho diferente da forma como você vai escrever a redação no dia do seu concurso. Por quê? Porque tem coisas que no dia do concurso você não vai nem poder, nem precisar fazer, beleza? Então, isso posto, o que você vai fazer antes de escrever a sua redação de maneira geral? Primeira coisa que você vai fazer é organizar o que você vai precisar para escrever a redação. Tá? Então, enquanto você estiver estudando, você vai procurar um tema e eu sugiro que você selecione temas já cobrados pela banca responsável pelo seu concurso em outras provas, não precisa ser para as provas do seu concurso especificamente, tá? Porque treinar com temas elaborados pela banca do seu concurso vai te ajudar a se acostumar com a forma como ela monta os enunciados. Isso é muito interessante, isso é muito estratégico para você, beleza? Então, enquanto você está treinando, você vai selecionar um tema já cobrado pela banca. No dia da prova, o tema está posto ali para você, você não tem que selecionar nada. Você vai pegar uma folha de redação e é importante que você treine com uma folha oficial de redação. Pode ser a folha da sua banca, pode ser a folha oficial da oficina de redação também. Por quê? Porque essas folhas, elas já têm o tamanho certo, sabe? A altura certa de linha, a largura certa das linhas, ela tem as margens, elas têm também a numeração, que é importante para você não se perder no equilíbrio dos parágrafos. Então é primordial que você treine com folhas oficiais de redação. Não treina com folha de caderno, tá? Isso aqui é o básico do básico do básico para você começar. Se você estiver treinando redação com folha de caderno, a probabilidade vai ser de que você não vai estar estruturando o seu texto e pensando o tamanho da sua letra, a organização dos seus parágrafos de maneira correta. Então, parece que é uma bobagem, mas isso aqui é estratégico para você. Tá? Então vai atrás de uma folha de redação, vou colocar o link aqui da nossa folha oficial de redação, ou então pega na prova cobrada anteriormente pela banca do seu concurso, a folha da própria banca, e imprime um tanto, umas 20, umas 30, e aí toda vez que você for treinar a redação, você treina numa folha oficial, beleza? Outra coisa que você vai fazer é pegar uma caneta igual a caneta que você vai usar no dia da sua prova, tá? Se ela for de tinta azul, você pega aqui a caneta transparente de tinta azul ou a caneta transparente de tinta preta. Por quê? Porque a ponta da caneta interfere... Vou colocar aqui no meu nariz. A ponta da caneta interfere em como é que vai sair a sua letra, tá? Então, eu escrevendo com uma bic de ponta grossa desse jeito, escrevo completamente diferente do que quando eu uso uma caneta de tinteiro de ponta fina desse jeito aqui. A minha letra aqui sai muito melhor do que a minha letra aqui. Faz diferença, ok? Então, você precisa treinar com a caneta que você vai usar no dia da prova. Então, eu gosto dessa bic tradicional aqui de ponta grossa.
Então, você vai lá e compra um tanto delas, da cor que vai ser usada. Eu sugiro que você compre preta, que normalmente é isso que eles pedem, mas compra da cor que tá lá prevista no edital, que normalmente a banca cobra de você, e já treina com essa caneta. E não corra o risco de chegar no dia da prova sem uma caneta igual a essa, sabe? Compra um tanto e treina com ela. Por quê? Porque, de novo, isso interfere em como a sua letra vai sair. Se a sua letra vai sair mais bonita, ou mais tremida, ou mais esquisita, e no espaço que você vai ocupar de folha na sua redação, tá? Então são detalhes, mas são detalhes importantes para você não se desequilibrar emocionalmente no dia da prova com bobagem, tá? Com espaço diferente, com letra diferente, com, enfim, coisas que você não sabe fazer porque você não treinou antes. E eu tô aqui pra, te deixar mais consciente sobre o que você vai fazer no dia da sua prova, porque o segredo é esse, saber o que você tá fazendo, tá? Depois que você tá com tudo organizado, você vai partir para a parte de interpretação do tema, ok? Então, como é que você vai interpretar esse tema? Você precisa olhar tudo o que a banca escreveu. Normalmente, os temas de redação, eles vêm com textos motivadores que te mostram o contexto em que o tema central da redação vai ter que ser discutido. E você vai ter que ler com atenção também, porque os temas, eles nem sempre te pedem as mesmas coisas. E eles não são estruturados da mesma forma. No próximo slide eu vou te mostrar alguns exemplos de temas, porque aqui na oficina de redação a gente trabalha com a técnica dos temas em PPP. Que eu identifiquei por padrão, depois de analisar milhares e milhares de redação, que os temas eles vêm com 3 estruturas diferentes. E quando você tem consciência disso e sabe identificar qual das 3 estruturas está sendo cobrada na sua redação, fica muito mais fácil para você saber que argumentos você vai colocar em cada um dos parágrafos da sua redação. Quando você não tem consciência disso, você senta para escrever a redação e muitas vezes fica tentando fazer as suas ideias caberem em esqueletos com frases prontas ou em uma estrutura que você aprendeu, sei lá, quando estava fazendo Enem lá no ensino médio, e aí você trava porque nada que você pensa parece dar certo ali dentro daquilo que a banca está te pedindo. E aí, isso acontece porque você não entendeu ainda que existem 3 estruturas de temas diferentes, que existem 3 objetivos de informação para você apresentar diferentes e que isso interfere em como você organiza as informações ao longo dos seus parágrafos e no tipo de informações que você vai colocar dentro desse texto, ok? Então, entender isso é primordial para você conseguir tirar notas altas. E se você não sabe interpretar os temas corretamente, sente dificuldade para entender o que a banca está te pedindo, a gente também tem um curso para isso chamado Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. O link dele também vai estar aqui embaixo e eu sugiro que você dê uma olhada, porque eu acho que ele vai mudar a sua vida na hora de escrever, tá? Nesse curso eu ensino exatamente como é que você interpreta os 3 tipos de tema, os temas em PPP, quais são os 3 objetivos das redações que interferem no tipo de informação que você vai ter que colocar no seu texto, porque tem texto que te pede uma opinião, tem texto que pede para você selecionar o que há de mais importante a respeito de um assunto, tem texto que só quer medir o seu nível de conhecimento a respeito dos assuntos. Então, cada um desses objetivos interfere no que você tem que fazer logo a seguir, que é listar o que você sabe para responder o que o tema te pediu, ok? Então, depois que você entendeu o que o tema quer que você escreva na sua redação, você vai fazer uma lista de tudo que você sabe para responder aquele tema. E aí, aqui no momento de fazer essa lista, o ideal é que você vá solto, tá? A gente chama isso daqui de brainstorm, ou então de chuva de ideias. Você vai listando tudo nos cantos aí da sua redação, enquanto você está treinando numa folha de caderno, aí sim você pode colocar numa folha de caderno, e no dia da prova você pega todos os espaços em branco que você tiver na prova objetiva, nos rascunhos, tudo quanto é canto, e vai listando tudo que você sabe a respeito do tema, e depois você vai olhar aquilo ali que você listou e selecionar o que tem de mais relevante para você responder o que a banca perguntou no tema, ok? O que o tema está te pedindo. E esse exercício é muito legal
Porque quando você faz essa lista, você olha para ela, além de conseguir selecionar os 2 ou 3 argumentos mais relevantes para você responder o que o tema perguntou, você pode usar as outras coisas que você listou para fundamentar ou para justificar esses 2 ou 3 mais importantes. Então, aqui nesse momento, nada do que você lista costuma ser jogado fora. Ou então, apesar de você jogar algumas coisas fora, você consegue abrir a cabeça para o que o tema está te perguntando e pensar a respeito dele antes de começar a escrever, para que na hora que você colocar a caneta no papel, as coisas não fiquem tão difíceis. E aí é assim que você faz para não travar. Ao fazer esse exercício aqui, você está fazendo algo que pouquíssimas pessoas estão despertas para, têm consciência de que é estratégico, que é pensar no desenvolvimento antes de escrever a sua introdução. Quando você tenta começar um texto pensando logo de cara na introdução, muitas vezes você tem mais dificuldade. Por quê? Porque como é que você vai apresentar alguma coisa sobre a qual você não pensou ainda? Então, ao listar o que você sabe para responder o que o tema perguntou e selecionar o que tem de mais importante, você está pensando no que você vai colocar nos seus parágrafos de desenvolvimento. E depois que você escolheu o que você vai colocar nos seus parágrafos de desenvolvimento, fica muito mais fácil para você escrever a introdução que vai apresentar essa escolha para o leitor e que vai dar a base da sua redação. Você já tinha pensado nisso? Não tinha, né? Eu tenho certeza que ninguém nunca tinha te falado isso. Então, ó, já dá o like aqui, se inscreve no canal, porque essa dica é de ouro. E depois você vai lá no comentário e fala: Cristiane, você explodiu a minha mente na hora que você falou sobre pensar no desenvolvimento antes de escrever a introdução. A conclusão não, antes de escrever a introdução. Comenta lá que eu vou querer saber e deixa esse like aqui. Calma que tem muito mais coisa ainda, beleza? Então aqui tá o que você vai fazer antes. Você organiza o que você vai precisar quando você estiver treinando, você interpreta o tema, tanto quando você estiver treinando quanto no dia da redação, e você lista o que você sabe sobre o tema para conseguir separar os argumentos que você vai colocar na sua redação e já conseguir saber exatamente o que você vai colocar na sua introdução. Assim você consegue fazer a introdução em 5 minutinhos, rápido e rasteiro, beleza? Lembrando que se você quiser aprender como fazer esse processo todo, vendo exemplos, me vendo escrever redação, com os nossos esqueletos inteligentes dos parágrafos, é só você se inscrever nos nossos cursos que estão aqui embaixo, beleza? Redação perfeita em 40 minutos, os esqueletos inteligentes dos parágrafos, tá tudo lá explicadinho e esses cursos são massa demais. Bom, aqui eu trouxe para você alguns exemplos de tema para você ver que eles nem sempre têm a mesma estrutura, que você precisa tomar cuidado com isso, tá? Eu não sei se você está conseguindo ver direito aqui o que está escrito na minha tela, mas eu vou ler aqui para você, tá? Então, ó, no primeiro tema, a banca pede o seguinte, ó: a partir da leitura dos textos de apoio, que são os textos que são motivadores, que estão em cima desse enunciado, elabore um texto dissertativo argumentativo no qual você se posicione. Então aqui ele está pedindo para você se posicionar, tá? Sobre o seguinte tema. Então aqui ele vai te falar o tema: trabalho remoto no Brasil. Esse é o tema central da redação. Só que quem escrever sobre trabalho remoto no Brasil de maneira geral vai tirar nota baixa porque vai tangenciar o tema. Por quê, Cristiane? Porque o enunciado ainda não acabou. Então você tem que ler o enunciado inteiro, tá? Então, ó, elabore seu texto apresentando fatos e argumentos que revelem sua opinião sobre, então aqui tá, sobre o que você vai ter que se posicionar, sobre os desafios ou as vantagens desse modelo de trabalho. Então, qual é o tema dessa redação? Os desafios e as vantagens do trabalho remoto no Brasil. Então, na sua opinião, quais são as vantagens do trabalho, quais são os desafios, né? Aqui é importante também você saber que você apresenta as informações na mesma ordem que a banca perguntou, tá? Então, primeiro você fala dos desafios, depois você fala das vantagens. Cristiane, aqui ele colocou e ou, eu posso escolher? Eu sugiro que você fale sobre os dois, tá? Que ele colocou e ou aqui, mas ele espera que você aborde ambos, tá? Então não dá esses moles, não. É melhor você pecar, nesse caso aqui, pelo excesso do que pela falta. Então, aqui na sua opinião, quais são os desafios do trabalho remoto no Brasil?
E, na sua opinião, quais são as vantagens do trabalho remoto no Brasil? Então, esse vai ser um texto, separado em partes, que a gente fala. Então, eu comentei com você que nós temos aqui a estratégia dos temas em PPP, né? Então, os temas, normalmente, eles vêm separados em partes, transformados em perguntas ou pedindo proposta de solução. Então, os 3 P's são esses: partes, perguntas e propostas de solução. Quando o tema é separado em partes aqui, você tem que escrever um parágrafo sobre cada parte. A banca já determina o que você vai responder na sua redação. Então, aqui você tem a obrigação de, no primeiro desenvolvimento, citar os desafios. No segundo desenvolvimento, citar as vantagens. Ok? Nesse segundo tema, ele está falando aqui, ó, com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema combate às mudanças climáticas, responsabilidade dos indivíduos ou das grandes corporações. Então, aqui, ele quer que você responda. Esse aqui é um tema transformado em pergunta. Na sua opinião, o combate às mudanças climáticas é uma responsabilidade dos indivíduos ou das grandes corporações? Observe que aqui ele não abre margem para você falar que é dos dois, tá? Ele quer saber se é de um ou se é de outro. Então, você acha que quem tem que combater as mudanças climáticas são as pessoas, é cada um de nós, ou quem tem que combater as mudanças climáticas são as grandes corporações? Porque eles é que causam um grande impacto na natureza. Então, aqui você escolhe um lado e ele não quer medir seu conhecimento. No de cima, ele queria medir seu conhecimento. Ele quer saber se você conhece os desafios e as vantagens do teletrabalho e você se posiciona escolhendo os que você acha que sejam os mais relevantes, ok? Aqui, ele quer que você escolha um lado. Você acha que são os indivíduos ou que são as grandes corporações e por que você pensa desse jeito? Então, consegue entender a diferença? Consegue perceber que não é tudo igual? Saber disso é importante, porque senão você não sabe que tipo de informações você coloca dentro de cada parágrafo, beleza? Aqui no terceiro tema já é diferente, ó. Os excertos assim de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem conjuntamente uma reflexão sobre os impactos das notícias falsas na sociedade, a partir dos quais se pode pensar no papel da família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você evidencie uma proposta de solução que responda à seguinte pergunta temática: a alfabetização digital, como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira? Então, quando a banca te pergunta como a alfabetização digital deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira, ela quer que você apresente propostas de solução. Tá? Então, essa proposta, ela não deve vir só na conclusão. Esse é um texto em que, do início ao fim, você apresenta propostas, ok? Por quê? Porque ele quer que você fale como a alfabetização digital deve ser trabalhada para diminuir os impactos das fake news. Então, para responder isso, você precisa, no primeiro desenvolvimento, apresentar uma proposta de solução, no segundo, apresentar outra proposta de solução, e a sua conclusão, ela não vai apresentar uma outra proposta, ela vai ser uma conclusão no estilo moral da história. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo sobre as estruturas da conclusão. Eu sugiro que você dê uma olhada, que isso vai te ajudar aqui, ok? Então, aqui é importante que você saiba que os temas, eles nem sempre vêm iguais, eles podem ser transformados em perguntas, em partes ou pedir propostas de solução e que isso interfere no tipo de informação que você vai colocar em cada parágrafo da sua redação. Se você não faz ideia de como é que isso funciona, se inscreve no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, que lá eu te ensino exatamente o que você tem que fazer para responder cada tipo de tema desse, beleza? Como é que você faz para montar uma redação? Aqui eu vou te dar a base
das 30 linhas, ok? E aí, se você for fazer uma redação com menos ou com mais linhas, você só vai adequar essa estrutura aqui dentro da quantidade de linhas que você tiver disponível, ok? Então, numa redação de 30 linhas, você faz uma introdução que deve ocupar no máximo 6 linhas e o objetivo dela é apresentar o que vai ser debatido. Então, aqui você vai citar o tema, você vai citar qual é o posicionamento ou qual é a tese que você vai defender ao longo dessa redação e você vai indicar quais são os tópicos que você vai abordar ao longo da redação para responder o que o tema te perguntou, ok? Então, a introdução tem o objetivo de apresentar o que você vai debater nos próximos parágrafos, e aqui a gente está falando de uma dissertação argumentativa, ok? De uma redação. Isso não cabe para dissertações expositivas, não cabe para estudos de caso, não cabe para questões discursivas, tá? Aqui a gente está falando de argumentação, dissertação argumentativa. Numa redação com 30 linhas, você pode colocar 2 parágrafos de desenvolvimento com 9 linhas cada, ou 3 parágrafos de desenvolvimento com 6 linhas cada. Eu, Cristiane, gosto de trabalhar com a estrutura de 2 parágrafos. Eu só faço 3 quando o tema demanda isso, tá? Por conta própria, eu não gosto e não sugiro que os nossos alunos aqui da oficina de redação escrevam 3 desenvolvimentos com 6 linhas, porque eu acho muito pouco para você conseguir justificar bem o seu argumento, né? Lembrando que um desenvolvimento ele tem tópico frasal, justificativa e conexão com o que o tema perguntou. Então, 6 linhas, você precisa ser muito objetivo para conseguir apresentar todas essas partes. No canal também já tem vídeo falando sobre essa estrutura do desenvolvimento, como é que você faz um bom desenvolvimento. Eu sugiro que você dê uma olhada. E nos esqueletos inteligentes também, no curso, eu te ensino como é que você monta para cada uma das estruturas de tema, tá? Então o link tá aqui embaixo se você quiser. É só você se inscrever para aprender junto comigo. A conclusão também vai ter 6 linhas e aí o objetivo dela é fechar a sua linha de raciocínio, tá? Na conclusão, você não apresenta argumentos novos, você não cita coisas que não tenha conexão com o que você já apresentou e é importante que você respeite essa quantidade de linhas, porque a sua redação ela precisa ser equilibrada. Então não dá para você fazer uma introdução com 3 linhas, um primeiro desenvolvimento com 11 linhas, outro segundo desenvolvimento com 6 linhas, outro terceiro desenvolvimento com 3 linhas e uma conclusão com 8 linhas. Não pode, tá? Essa estrutura é importante porque ela demonstra, primeiro, que você entende qual é a função de cada parágrafo dentro da redação e que você está dando importância para o que é efetivamente mais importante, que são os parágrafos de desenvolvimento, que é onde você efetivamente vai discutir, aprofundar o debate e justificar as respostas ao que a banca perguntou, tá? Procura aqui no canal que tem vídeo sobre isso tudo para que você aprofunde um pouco mais o seu conhecimento a respeito disso, para a gente não ficar com um vídeo muito, muito longo. O que você vai fazer depois que você escrever a sua redação? Eu sugiro que você faça rascunho, ok? Então, primeiro você escreve o texto na folha de rascunho e depois você vai passar esse texto para a folha de redação final. Então, partindo do princípio de que você vai fazer um rascunho, depois que você terminar de escrever o rascunho, você vai ler esse rascunho em busca de erros. Que tipo de erros são fáceis para você localizar e corrigir? Erros de pontuação, erros de acentuação e trechos que estão com expressões vagas, trechos que estão vagos, truncados, travados. E aqui tem uma dica muito legal que é o seguinte: se você lê a sua redação em voz alta, todas as vezes que você engasgar ou que você se perder, você vai precisar fazer algum tipo de correção ali, porque tem alguma coisa que tá ruim. Ou tá confuso, ou tá vago, ou então tá muito longo, a frase tá muito longa e você precisa colocar pontos finais ali para deixar as frases mais curtas, tá? Então, uma boa técnica para você identificar erros, principalmente de clareza, de coesão, você ler o seu texto em voz alta, ou então pedir alguém para fazer isso para você, obviamente, enquanto você estiver treinando, porque todas as vezes que o leitor engasgar ou se perder, tem ali algum problema, tem um problema de pontuação ou de frase mal escrita.
falta de clareza, beleza? Então, você vai fazer essa leitura, depois você vai passar o seu texto do rascunho para a folha definitiva. E quando você fizer isso, é extremamente importante você segurar o faniquito aí, a vontade de trocar os seus argumentos. O momento de você fazer correções, melhorar argumento, deixar as respostas mais específicas, trocar termos, tirar repetição, é na hora da leitura do rascunho, tá? Quando você for passar o seu texto para a folha definitiva, segura a onda e não fica trocando os argumentos, porque a tendência vai ser de você se enrolar todo e de não conseguir transferir o texto na estrutura, no tamanho, na quantidade de linhas que ele estava e com a organização que ele estava para a folha definitiva. Isso é um risco muito grande para você. Eu sei que quando a gente está transcrevendo, a gente costuma ter outras ideias que parecem melhores, mas é importante que você tente ter essas outras ideias ao longo desse momento aqui, ó, que é o momento da leitura anterior, tá? Não me inventa de querer trocar argumento na hora de transcrever para a folha definitiva, porque a tendência vai ser de você querer refazer a redação e com isso você perde muito tempo. Tá? Isso é um perigo no dia da prova. Antes da prova, nem tanto, porque você tem ali uma flexibilidade de tempo. No dia da prova, você não vai ter. Você vai ter que conseguir fazer essa transcrição em no máximo 30 minutos. Então, se você ficar trocando coisa, você vai se enrolar, beleza? Aqui, quais são os pulos do gato que você tem que prestar atenção depois dessa aula? Primeira coisa que você tem que entender é que quem aprende a seguir essa sequência, e como eu te falei, a gente tem o checklist da redação perfeita que te dá mais detalhes ainda sobre os passos que você vai seguir, com mais dicas, e é interessante, se você quiser ter ainda mais consciência dos passos que você vai seguir, você se inscrever nesse material. O link deve estar aqui embaixo. Se ainda não tiver, você chama a gente no WhatsApp, que assim que ele for lançado, a gente te manda o link. Porque quem aprende a seguir esses passos, quem tem plena consciência do passo a passo, consegue escrever redações melhores muito mais rápido. Você para com aquela onda de sentou na frente da redação, olhou o tema e começa a ter branco, não sabe o que fazer, escreve e apaga, ou então demora 4 horas para fazer a redação e quando você olha, você fala, cara, não tá legal isso aqui. Então, ter um passo a passo te ajuda a saber exatamente o que você tem que fazer em cada momento. Antes de escrever, enquanto você está escrevendo, depois que você escreve, seguir esse passo a passo é importante. A gente tem um passo a passo mais detalhado no checklist. Entra nele para você saber, porque vai fazer diferença. Você só vai aprender e só vai memorizar e só vai tornar esse processo, esses passos naturais para você sempre que você for escrever redação, se você treinar isso, tá? Então é importante que todas as vezes que você for fazer uma redação, você treine seguindo esse passo a passo, porque daqui para o dia da sua prova, a tendência é disso ficar natural. Então, automaticamente, você vai lembrar dos passos, você vai seguir os passos e você vai ter muito mais facilidade para escrever a sua redação, todas as suas redações, beleza? Qual é o diferencial dessa estrutura? É o seu nível de consciência. Quando você sabe o que você tem que fazer, fica muito mais tranquilo para você conseguir escrever. E aí, quanto mais consciência do que você tem que fazer e de como fazer cada passo, que é o que a gente ensina nos nossos cursos aqui na oficina de redação, maiores são as chances de você conseguir notas acima de 80% em todas as dissertações argumentativas que você fizer, beleza? Então aqui, ó, a gente é a turma da consciência, tá? Quanto melhor você souber o que você faz em cada passo, maior vai ser sua nota, mais pertinho você vai ficar de ser aprovado, beleza? Então é isso. Dá um like aqui nesse vídeo, vai, eu acho que eu mereço, hein? Te entreguei muito ouro aqui. Comenta pra mim o que você aprendeu de mais legal nessa aula, o que você não sabia que você descobriu e que vai mudar a sua forma de escrever. E vamos continuar interagindo, porque assim a gente aprende mais junto, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.